Para agora mesmo de ficar scrollando por aí. O que eu vou te falar vai doer, mas é isso que vai salvar sua carreira criativa. O seu diagnóstico de TDAH não é o que está travando sua edição ou seu planejamento de marketing. O que está te destruindo mesmo é o fato de você ficar usando esse passe livre para viver na mediocridade. Você não é a vítima do seu cérebro. Você é o culpado por auto-se-sabotar porque ainda não aprendeu as regras do jogo. Porém, eu vou te ensinar aqui o efeito canastra, que vai te ajudar a transformar esse caos em hiperfoco. Parar de você lutar contra a sua natureza e começar a lucrar com ela. O que eu vejo muito, o que acontece muito com muitas pessoas criativas é esperar vir à vontade para começar. Isso acontece muito. Que a pessoa acha que precisa da vontade para ela começar a produzir algo de verdade. E é um erro muito grande porque você fica esperando aquela vontade chegar e você só depende daquela vontade. E então, quando você não tem aquela vontade, você não produz nada. E isso te trava em alguns aspectos, sabe? Porque você se vê em um caminho que não tem uma volta, sabe? É um caminho sem volta. E aí você se entra nesse caminho sem volta e não consegue seguir um rumo que seja favorável, né? Que é entregar o produto final. Então é um erro muito grande de você achar que tem que esperar sentir a vontade para fazer, porque a melhor coisa do mundo é você fazer. O simples ato de você fazer é que faz a diferença. Não importa se você tá com vontade ou não tá com vontade. Se você quebrar sua tarefa, o seu projeto em várias tarefinhas pequenas, você vai conseguir fazer. Não importa. Tem sempre uma forma de você fazer. Não tem aquela fórmula. É como se você querer fazer algo, mas você não sabe como fazer aquilo. Se você tem como fazer aquilo, você faz qualquer coisa. E que eu vejo muito assim, é a pessoa pesquisar referência e ficar 5 horas pesquisando referência. Cara, tira só 20 minutos pra pesquisar referência, porque você vai ficar scrollando por 4 horas um dia inteiro pra você fazer pesquisa. Mano, você não precisa ficar o dia inteiro fazer pesquisa, cara. Eu já vi muitos projetos que a pessoa ficava um mês pra fazer algo que ela podia ter feito em 2 semanas, uma semana. Mas a pessoa, ela se leva pro lado do perfeccionismo, que é uma maldição do caramba. O perfeccionismo pode te travar por meses. Se você ficar nesse ato de scrollar, de pesquisar, e de ficar procurando o perfeito, você não vai ter o feito. E você não tendo feito, você não vai conseguir produzir nada. É melhor feito do que não feito. Então, tente pelo menos fazer uma pesquisa por 20 minutos razoavelmente bom. Você só precisa fazer o mínimo bom. Que aí, com o tempo, você vai pegando a experiência e você vai poder evoluir um pouco mais essa habilidade. Porque você só consegue evoluir tendo esse hábito. Se você não tem um hábito, você não consegue evoluir. Você tem que ter o hábito de estar sempre fazendo as coisas. Logo, quando você tiver um hábito, você pode evoluir. Aí você vai fazer uma coisa simples para uma coisa mais intermediária. Aí depois de intermediária, você vai fazer uma coisa mais avançada. Que aí seria uma pesquisa de um dia, ou de 2 dias, e por aí vai. Então, é melhor você fazer uma coisa básica que funciona do que ficar procurando o avançado perfeito que você ainda não tem experiência e capacidade para fazer. O problema aqui não é a sua criatividade. O problema é que você tem uma Ferrari e você quer usar gasolina comum em uma Ferrari, sendo que uma Ferrari só funciona com gasolina aditiva, eu acho. Então, se você tenta colocar uma gasolina comum, ela não vai andar tão bem quanto uma gasolina feita para ela. Então você tem que saber usar o seu combustível de energia da maneira correta, saber distribuir a sua energia. E existe uma técnica de organização e de empilhamento que muda isso instantaneamente. Já te faz sair da água para o vinho. Chama essa tarefa de efeito canasta. O que é efeito canasta? É basicamente o empilhamento de uma tarefa gigante com micros tarefas. Você fazer a tarefa por mini tarefas. Eu acho que você já ouviu isso muito na internet. Só que o seu maior erro é você ficar vendo esses vídeos e não praticar. Bota a mão na massa e começa a fazer. Técnica tem aí arrudo. É só você fazer. Esse é o seu problema. E, cara, a técnica de você fazer as coisas quebrar elas em etapas e micro tarefas é a coisa mais básica que existe e que funciona. Você tem que parar de querer editar o vídeo em 1 hora. Você tem que fazer da seguinte maneira: organizar o material que você
tem gravado, os B-rolls, os assets que você vai usar, a música, efeito sonoro e tal, organizar todo esse material. Aí você organiza o projeto, aí você organiza os materiais do projeto, aí depois você organiza para fazer a decupagem, faz ajuste de corte e por aí vai indo. É umas etapas que você vai seguindo de pouco a pouco, que você vai concluindo a sua tarefa. Então, tem certas maneiras de você fazer essas coisas. Cada tarefa concluída vai gerar uma dopamina. E essa dopamina faz a gente levar para um flow mais profundo, na hora de você se concentrar mais a fundo. Isso também tem algumas formas de resolver isso, de como entrar no flow, mas sempre que você consegue entrar no flow, você consegue concluir uma tarefa com mais facilidade, com mais velocidade e com melhor qualidade. Falando sobre hiperfoco, fica aqui comigo que eu vou explicar mais a fundo sobre como funciona isso e como você pode destrinchar o hiperfoco e o flow profundo. A gente precisa entender aquelas coisas que nos sequestram. Como assim nos sequestram? Por exemplo, jogos. Jogos te deixam num flow profundo, porque ele te faz não comer, não tomar banho ou fazer qualquer outra atividade, porque ele te deixa no completo flow ali. E tem outras coisas também que podem te deixar no mesmo hiperfoco que jogos. Por exemplo, você pode mexer com design. Você deve amar pra caralho mexer com design, por exemplo. E isso te leva a um flow profundo. No meu caso, seria com edição de vídeo, talvez. Porque toda vez que eu entro no flow profundo de edição de vídeo, eu não consigo sair dali tão fácil até terminar. Então é um tipo de coisa que você tem que se identificar e se entender a si mesmo. E é aí que a gente consegue fazer essa arte, a arte de linkar o prazer de a gente fazer tal coisa com o nosso trabalho, transformar como o nosso trabalho técnico. Então a gente consegue pegar, identificar essas coisas e transformar isso como um trabalho, como em vez de ser um hobby, como um trabalho que pode nos remunerar e fazer a gente viver disso. Por exemplo, eu gosto muito de design, sei lá, ou eu gosto muito de arte. Se eu me tornar bom o suficiente naquilo, eu posso me tornar profissional e vender esse trabalho para as pessoas e conseguir trabalhar com aquilo. Então, sempre tem alguma forma de você conseguir trabalhar com seus hiperfocos. O bom é que você pode direcionar esse hiperfoco para áreas que você pode ter uma velocidade maior e você pode ter uma vantagem competitiva, porque você consegue focar aí profundamente em certas coisas. E usando isso, você consegue evoluir muito rápido na sua carreira e conseguir viver disso. Isso leva para algumas áreas como edição de vídeo, gestão de tráfego, social media, que são áreas que parecem ser muito confusas, mas que algumas pessoas com TDAH gostam muito dessas áreas. Por que normalmente isso acontece? Porque basicamente elas têm muitas mini tarefas e muitas mini recompensas. E isso para alguém que tem TDAH é muito forte e muito prazeroso. Então faz com que a pessoa consiga se manter ali de uma forma muito profunda. Eu vejo que muitas pessoas, quando entram numa rotina pesada de escritório, uma rotina rígida, ela acaba que não consegue se produzir tanto quanto uma rotina flexível. Então sempre opte por uma rotina mais flexível. Eu vejo que a maioria das pessoas que têm TDAH, normalmente elas trabalham muito como freelance ou como PJ, porque elas não conseguem se adaptar tão facilmente com modelos de trabalho rígidos e tradicionais de escritório. Porque eles não trazem recompensas a poucos momentos. Eles não trazem mini recompensas que te façam manter engajado e façam você finalizar o projeto de uma forma tão favorável. Isso acaba sendo muito importante para a gente que quer terminar um projeto grande, porque a gente precisa quebrar elas em etapas e quebrar elas com mini recompensas, porque assim a gente consegue finalizar com mais facilidade. O erro muito comum é as pessoas criativas tentarem seguir uma rotina linear. Elas tentam fazer um monte de coisa de forma muito linear em 8 horas e acabam tendo um burnout logo depois. É um erro muito comum porque a pessoa tenta se cobrar muito, tenta fazer uma coisa que ela não está acostumada e ela acaba se quebrando e ficando até pior porque ela fica muitos tempos é, exausta e cansada. Normalmente, como eu costumo fazer essa rotina não linear de uma forma que fica agradável? O jeito certo é você fazer tarefas fáceis que são importantes, depois em seguida fazer tarefas que são fáceis e não importantes
E no momento que você está com um horário de pico de energia muito grande, aí você faz as tarefas mais difíceis, que seriam as tarefas mais difíceis importantes e depois tarefas mais difíceis não importantes. Seguindo esse tipo de rotina, você consegue produzir com mais qualidade e conseguir fazer muito mais coisa do que normalmente seguindo uma rotina muito linear. Você trabalhar em blocos de Pomodoro funciona muito, porque nesse tipo de caso você consegue focar com mais facilidade e você consegue ter descansos sem ter burnout. Então, e descanso para cada bloco de trabalho é muito importante, porque se você trabalha diretão sem descanso, é muito mais propício a você ter um burnout ou um cansaço muito grande no final do dia. E acaba que você não consegue produzir depois no dia seguinte. Se você quer manter uma consistência muito grande, é muito bom, muito importante você manter blocos de trabalho com descansos. Descansos são muito importantes para você se manter firme. Entender que você precisa viver com o TDAH e não contra o TDAH é um dos primeiros passos para você performar de verdade, realmente você evoluir de verdade. Essa é a mentalidade do dono da sua própria mente. Mas isso aí é só um pedaço do quebra-cabeça de muitas coisas que tem por aí. Por exemplo, seria criatividade ou uma falta de convicção. É uma das coisas mais importantes que a gente tem que tomar cuidado, porque se nós não temos isso, a gente faz as coisas por fazer sem objetivo algum. Então eu recomendo muito que vocês assistam alguns vídeos anteriores aqui da série Tal Câmara. Alguns deles eu aprofundo sobre criatividade e outros deles eu aprofundo sobre convicção, que são uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter para a gente saber o que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. Bom, a gente se vê e obrigado por assistirem até aqui. Falou!